E, por último, o terceiro pilar, que é avaliar a concordância. Então, aqui, tanto você que pede, você que recebe, você que faz o procedimento, você precisa saber avaliar a concordância do resultado com a hipótese diagnóstica inicial, que pode ter sido gerada ou pelo exame clínico, ou mais frequentemente pelo exame de imagem daquelas lesões impalpáveis. Então, eu tenho aqui de novo o algoritmo, que eu acho muito didático para vocês. Eu tenho lesão BIRADS 4 ou 5, e aí eu vou indicar o procedimento invasivo que vocês acabaram de aprender. Seja biópsia com agulha grossa, seja PAF, seja biópsia a vácuo, guiada por mamografia, guiada por ultrassom, a depender do tipo de lesão. Eu pedi o meu procedimento, deu benigno. A minha hipótese diagnóstica era benigna. Essa paciente vai para controle. Se eu estou convencido que aquele procedimento foi bem feito, e ele foi bem indicado, o resultado eu vou considerar concordante, ok. Se eu estava esperando um resultado maligno, veio maligno, ótimo, é concordante, e essa paciente segue para o tratamento adequado para a situação dela. Porém, existe a coluna do meio para complicar um pouco aí o manejo das lesões da mama. São aquelas situações onde o material é insatisfatório, isso é mais frequente na PAF, ou é discordante, ou seja, vem um resultado que eu não concordo, ou ainda o subdiagnóstico, que é uma situação exclusiva de biópsia por agulha. Então, eu vou aqui explicar melhor para vocês essa situação. Então, nem deu câncer, que já indicaria para paciente para o tratamento, também não deu uma lesão benigna, tipo fibroadenoma, então deu aquela situação, ou de insatisfatório, ou de discordância, ou de subdiagnóstico, e eu preciso saber o que eu vou fazer com esse resultado. Então, eu tenho uma aula específica sobre a fase pós-analítica, onde a gente avalia esses itens, correlacionar com a imagem e ver se aquilo está de acordo com a hipótese diagnóstica, se o resultado anatomopatológico ou citológico bate com essa hipótese diagnóstica. Avaliar se o alvo foi correto, que é o segundo pilar do método Expert Needles, né? A qualidade do exame. Se o fragmento tem qualidade, então, de novo, o segundo pilar. Se essa biópsia é representativa de acordo com o tamanho da lesão. Isso envolve o primeiro e o segundo pilar, que é saber indicar e saber avaliar a qualidade. E se existe a chance de subdiagnóstico, é quando eu recebo o resultado. Então, eu preciso saber interpretar o resultado daquela biópsia que eu indiquei, daquela biópsia que eu estou fazendo, daquela biópsia que eu estou recebendo. Então, alguns exemplos aqui. Então, essa paciente com um nódulo irregular, denso, margem microlobulada, a minha hipótese diagnóstica única nessa situação é que venha um câncer, aí eu indico a biópsia, nesse caso era uma corbiópsia, guiada por ultrassom, porque esse nódulo é visível no ultrassom, e veio maligno. Então, é concordante, ok. Resolvi a jornada diagnóstica da paciente, ela segue para o tratamento. Então, eu estou frente a uma situação de concordância. Essa outra situação, nódulo irregular, hiperdenso, margens espiculadas, inclusive essa lesão era palpável, foi pedida a biópsia, o resultado veio benigno. Eu não concordo com o resultado benigno frente a essa imagem. Então, é uma situação de discordância, e aqui eu vou fazer um outro procedimento diagnóstico, seja repetir a biópsia por agulha grossa, ou até mesmo indicar uma biópsia cirúrgica, dependendo do contexto onde eu estou inserido. Esse outro caso mostra uma distorção de arquitetura que não é um achado imaginológico muito frequente, mas é uma distorção de arquitetura, então é um achado suspeito, há quem dê 4, há quem dê 5, mas enfim, a gente precisa prosseguir a investigação. Foi feita uma biópsia nessa situação, o melhor método é uma biópsia a vácuo, guiada por mamografia, como eu falei lá nos algoritmos um pouco atrás, e o resultado veio atipia. Então, é aquela situação que não veio benigno, não veio maligno, mas frente a um resultado de atipia em biópsia por agulha, eu estou numa situação de subdiagnóstico. Mas, Simone, o que é esse subdiagnóstico? Então, subdiagnóstico é aquela situação mais específica que complica um pouco a vida de quem trabalha com procedimento minimamente invasivo de mama. Então, eu tenho a situação do benigno concordante, que está resolvido, eu tenho a situação do maligno, que eu também resolvi a vida da paciente e encaminho ela com tratamento adequado, e se eu estou na situação da discordância ou subdiagnóstico, eu vou ter que avaliar o que eu vou fazer.
A situação da discordância, eu vou repetir o procedimento, posso repetir de novo, por exemplo, uma biópsia por agulha grossa, se eu não confio de onde o serviço que a paciente fez, por exemplo. Agora, a situação do subdiagnóstico, eu tenho mais frequentemente o resultado de atipias. E o que quer dizer isso? Se esse resultado de atipia veio de um resultado de uma biópsia por agulha, pode ser que na mama da paciente tenha alguma lesão de maior gravidade. Então, o nome que se dá para essa situação é subdiagnóstico. Então, aí eu vou precisar avaliar qual foi a biópsia que foi feita nessa paciente, o resultado, para eu ver a porcentagem do subdiagnóstico e definir pela próxima etapa. Então, quando eu faço biópsia com agulha grossa, com a core biópsia, eu posso ter essas situações dos quadradinhos abaixo. Por exemplo, se o resultado da minha biópsia por agulha veio hiperplasia atípica do quital, eu tenho quase 40% de chance de, na mama dessa paciente, ter um carcinoma in situ que a agulha não conseguiu amostrar. Se eu tenho um resultado na biópsia por agulha de carcinoma lobular in situ, eu tenho uma chance de 35% de ter ductal in situ na mama da paciente que eu não conseguia mostrar. Se eu tenho carcinoma ductal in situ na biópsia por agulha, a chance que eu tenho é de ter um carcinoma invasor em cerca de 20%. Cicatriz radiada e lesões papilíferas são lesões mais raras, mas também têm risco de subestimação e precisam ser avaliadas também de acordo com o tamanho e definir qual que é a conduta que será seguida. Quando eu tenho o resultado da minha biópsia por agulha e essa biópsia foi vácuo, também existe o risco de subestimação. É menor do que na biópsia por agulha grossa, mas também existe. Então, se eu pedir uma biópsia a vácuo por uma paciente e o resultado veio hiperplasia ductal atípica, a chance de eu ter carcinoma ductal in situ na mama da paciente que essa agulha não alcançou pode chegar a 20%. Vai depender também do tamanho da lesão inicial. Se esse resultado da agulha me trouxe carcinoma ductal in situ, eu posso ter carcinoma invasor em 10% das vezes, ainda lá na mama da paciente. E lesões papilíferas são um capítulo à parte, depende também do tamanho da lesão. Mas as atipias são as lesões mais frequentes que dão essa situação de subdiagnóstico e causam bastante dúvida no manejo do que fazer com a paciente depois desse resultado. Então, eu tenho aí esse cenário de resultados, benigno, resolvido, maligno vai para tratamento, e a discordância, o subdiagnóstico, onde eu vou precisar lançar mão de biópsia cirúrgica para poder tirar um pouco mais da lesão, né? Às vezes até só o clipe em torno da lesão, para ter certeza que eu não estou deixando um subdiagnóstico para trás na mama daquela paciente.